Vendo muitos atores e atrizes famosos, você pode até pensar que sua vida é perfeita desde sempre, que nunca perderam uma noite de sono, nunca faltou dinheiro ou até mesmo nunca se sentiram sozinhos. Pois é, meus amigos, mas para uma grande parte desse público, nem sempre foi tão fácil assim, passando por dificuldades que você nunca imaginou na sua vida. Então hoje vamos falar da incrível história de um dos atores mais populares de Hollywood desde a época de 80. É claro que eu tô falando dele, Tom Cruise. Oh my God! E se você quer saber tudo sobre a vida desse ator, é só assistir o vídeo até o final. Seu nome completo é Thomas Mapother Cruise IV. Ele nasceu no dia 3 de julho de 1962. Seus pais são Mary Lee, uma professora de teatro, e Thomas Mapother Cruise III, um engenheiro elétrico. Ele também tem mais 3 irmãs, sendo ela Marian, Lee Ann e Cass Mapother, fazendo dele o único filho homem do casal. Já com 2 anos de idade, ele gostava de fugir de casa e andar pela vizinhança. Ele tem um enorme carinho por sua mãe porque ela nunca o impediu de fazer isso. Ela sempre o encorajou, ele e suas irmãs. No caso dessa fugidinha que ele dava, em uma entrevista ele disse que sua mãe parou, olhou para ele e falou: "Olha, quando você quer ir andar pela vizinhança, é só me falar. Eu paro tudo o que estou fazendo na hora e vou com você." Mas nem tudo eram flores em sua infância. Tom ele tinha dislexia. Para quem não sabe, é uma doença que dificulta a leitura e também o reconhecimento de símbolos, dificultando ainda mais seu aprendizado. Ele e suas irmãs também começaram a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, porque sua família era extremamente pobre. Sua família também se mudava muito. Tom passou a maior parte de sua infância no Canadá. Em sua vida acadêmica, ele passou por 15 escolas diferentes. Isso dificultava muito a tarefa de ter um grande amigo em sua infância. Ah, mas você deve estar pensando, pelo menos ele era popular com as garotas. Pois é, meus amigos, nem sempre foi assim. Por mais que ele seja considerado um galã de Hollywood hoje, em sua infância ele acabou quebrando seu dente da frente em um acidente num jogo de hóquei, fazendo dele motivo de muita piada no colégio. Seu pai também era muito diferente do que sua mãe. Ele conta em algumas entrevistas abertamente que seu pai sempre andava irritado por problemas da vida ou também pela falta de dinheiro. E tudo isso era motivo para bater nele e em suas irmãs. Foi então que, em 1975, seus pais se separaram. Sua mãe ficou com a guarda dele e de suas 3 irmãs, fazendo com que ela tivesse que trabalhar ainda mais para sustentar a casa. Um ano mais tarde, Tom estava com 14 anos. Seu primeiro objetivo na vida foi entrar para um convento franciscano e se tornar um padre. Porém, alguns meses ali dentro, ele acaba desistindo e voltando para o colégio. Voltando ao colégio, ele começou a investir nos esportes, mais especificamente em luta livre. Mas uma lesão no joelho fez com que ele desistisse desse sonho e fosse participar de uma peça no colégio, chamado Guys and Dolls. Pois é, ali foi onde tudo começou. Depois dessa peça de teatro, ele recebeu muitos elogios. Foi então que ele percebeu o que ele realmente queria para sua vida. Então, depois de se formar em 1980 no ensino médio, ele vai para Nova York tentar a sorte como ator. Mas não pense que foi algo fácil. Para se manter em Nova York, ele trabalhava de garçom e também de estoquista em uma loja. Um ano mais tarde, ele fez testes para o filme Amor Sem Fim. Ele conseguiu passar, sendo esse o primeiro filme de sua carreira. Porém, ele não era o ator principal. No, I'm serious. Nos próximos 2 anos vieram Toque de Recolher, Vidas Sem Rumo e Negócio Arriscado. Esse filme se tornou muito popular. Nele, ele mostra todas as suas habilidades de dançarino, naquela famosa cena clássica. Nesse filme, ele também conhece Rebecca De Mornay, seu primeiro caso. Porém, os dois duraram muito pouco tempo juntos. E por sua grande atuação em Negócio Arriscado, Hollywood inteiro estava de olho nele, cogitando ele para papéis em Flashdance e Um Tira da Pesada. Porém, ele foi fazer outro filme em 1986. Sim, eu estou falando dele, Maverick Mitchell, em Top Gun, Asas Indomáveis.
Esse filme transformou Tom Cruise aos 23 anos em um verdadeiro astro de cinema. Uma curiosidade sobre o filme: depois que ele foi lançado, o número de jovens interessados em ser aviador aumentou em 500%. Um ano mais tarde, ele conhece a atriz Mimi Rogers e se casou com ela. Mas o casamento durou pouco, foi de 1987 até 1990. Muitos dizem também que foi ela quem apresentou a Cientologia para ele. Mas em uma entrevista, ele disse que um amigo lhe apresentou um livro da Cientologia em 1986. E foi então que ele começou a estudá-la. Mas você deve estar se perguntando, o que é Cientologia? E por que isso é tão importante no vídeo de Tom Cruise? Cientologia surgiu como uma organização muito secreta e que depois acabou se transformando em uma religião, ou como muitos consideram, uma seita. Ela foi criada em 1952 por L. Ron Hubbard. Esse escritor lançou um livro chamado Dianética, a ciência moderna da saúde mental. É um livro de autoajuda que diz que todas as doenças são causadas por memórias reprimidas. Então, esses livros ou cursos vendidos são baseados nessa teoria, para que você possa se curar de doenças usando esse método. Como Hubbard iria ter problema em vender esse tipo de conteúdo como ciência, então ele resolveu fazer a Dianética, a Cientologia, a religião. Mas esse na verdade é um assunto bem polêmico. A organização é muito poderosa financeiramente e caso você queira entrar, você tem que desembolsar uma grande quantidade em dinheiro para estar lá. Eles também têm muita regra. Uma das principais é que não pode ser divulgado nada do que acontece lá dentro. Mas à medida que você vai subindo na religião, digamos que a sessão vai ficando um pouquinho mais cara. Mas, por outro lado, eles vão te ensinar como ser uma pessoa bem-sucedida. Outra regra muito importante da religião é: você não pode ter contato com quem já foi da Cientologia e saiu. Como título de curiosidade, alguns outros atores que são da Cientologia são John Travolta e Kirstie Alley. Mas qual a influência da Cientologia na vida de Tom Cruise? Então, um dos sonhos de Tom Cruise era realmente ser um piloto, porém a dislexia o atrapalhava muito. Com um estudo sobre a Cientologia, ele conseguiu se livrar da dislexia e se tornou devoto dela. Logo em seguida, também se tornou um piloto. Ele também criou 2 projetos com o método da Cientologia. O primeiro deles é o HELP, onde ajuda pessoas analfabetas a aprenderem a ler e a escrever. O segundo projeto se chama Corpo Limpo e Mente Limpa. É um programa de purificação para pessoas que inalaram toxinas no 11 de setembro. Mas, deixando um pouco da Cientologia de lado e voltando para sua carreira na década de 80, alguns filmes que vieram depois de Top Gun foi A Cor do Dinheiro, Rain Man, que é um filme muito popular, Nascido 4 de Julho. Com esse filme, ele ganhou seu primeiro Globo de Ouro de melhor ator em um filme dramático e também foi indicado ao Oscar. Na década de 90, como eu havia dito, ele se divorcia de Mimi Rogers e vai fazer um filme chamado Dias de Trovão. Nele, ele conhece Nicole Kidman e se apaixonou logo de cara. Na época, ele tinha 27 anos, ela 23. Em dezembro daquele ano, os dois se casaram. Em janeiro de 1993, Tom e Nicole adotam sua primeira filha, Isabella Kidman Cruise. E não parou por aí. 2 anos mais tarde, adotaram um garoto chamado Connor Anthony. Ainda em 1993, ele e sua produtora Paula abrem a CW Production. Seu primeiro filme é Missão Impossível, e como todo mundo sabe, foi um sucesso. O filme logo de cara arrecadou 464 milhões de dólares, e naquele ano foi a 3ª maior bilheteria, perdendo somente para Twister e Independence Day. Como título de curiosidade, Tom Cruise dispensa dublês. Ele faz todas as suas cenas de ação e já se machucou em algumas delas, como em Missão Impossível Fallout, onde ele pula de um prédio para o outro e acaba quebrando o tornozelo.
Um ano mais tarde veio os filmes Entrevista com o Vampiro e A Grande Virada. Nesse, ele ganhou seu segundo Globo de Ouro e foi indicado mais uma vez ao Oscar, porém ele não venceu. Outros filmes da época de 90 são Magnolia, nesse ele ganha seu terceiro Globo de Ouro, e também De Olhos Bem Fechados, onde atua novamente com sua esposa, Nicole Kidman. Com o tempo, a relação dos dois foi enfraquecendo. Foi então que, final de 2000, eles se separaram e em fevereiro de 2001 se divorciaram. Então, ali termina o histórico do casal mais popular de Hollywood da década de 90. Como título de curiosidade, muitos dizem que a separação ocorreu por eventos da Scientologia. Mas na questão de sua carreira, na década de 2000 vem a sequência de Missão Impossível, onde o filme faturou 538 milhões de dólares, e também Vanilla Sky. Nesse filme, Tom conhece Penélope Cruz, onde também tem um relacionamento com ela, porém esse relacionamento durou até 2004. No ano de 2002, veio um filme de Steven Spielberg, Minority Report. Em 2003, o filme Colateral, e em 2004, filme que provavelmente você já viu mais de uma vez, O Último Samurai. Os próximos filmes mais populares de sua carreira, ainda na década de 2000, são Guerra dos Mundos, Missão Impossível 3, que foi mais um sucesso de bilheteria, Trovão Tropical e Encontro Explosivo. Em 2005, Tom conheceu sua grande fã, Kate Romes, atriz muito conhecida pela série de grande sucesso, Dawson's Creek. Ela, antes de conhecer Tom, dizia que ele era o amor platônico de sua vida e o admirava muito. Ela deu essa entrevista mesmo sendo casada com Chris Klein, ator de American Pie. E adivinha só o que aconteceu? Depois que ela se separa de Chris, ela conhece Tom Cruise. E não demorou muito para ele estar lá no sofá da Oprah, dando pulos de alegria, dizendo que sua vida estava perfeita. Pois é, Kate Romes até entrou para a Scientologia. Se lembra da religião que falamos no começo do vídeo? Nas gravações de Guerra dos Mundos, Tom pede Kate Romes em casamento, e ela aceita. E tudo ficaria um pouco mais perfeito. Ficou ainda mais quando em 2005 foi divulgado que Kate Romes estava grávida. E em 2006 nasceu a primeira filha do casal, Suri Cruz. Tudo ia perfeitamente até 2012, quando ela espera Tom viajar e dá início ao divórcio. E adivinha qual é o motivo? Pois é, letra C, de Scientologia. Ela diz que fez tudo aquilo para proteger sua filha dessa religião, pois a religião comandava sua vida e ela já não tinha mais liberdade para nada. Depois desse acontecimento, ela ficou com a guarda da filha. Ela se mudou para Los Angeles para ter uma vida fora das câmeras, ou seja, uma vida normal. Enquanto Tom Cruise ficaria 5 anos sem falar com sua filha por causa dessa tal de Scientologia. Mesmo com toda essa reputação negativa familiar, isso nunca afetou sua carreira profissional, pois ele continua fazendo muitos filmes de sucesso. Como seus últimos filmes, Missão Impossível Protocolo Fantasma, No Limite do Amanhã, Missão Impossível Nação Secreta e seu mais novo e último sucesso até o momento, Missão Impossível Fallout. Pois é, ele também foi a primeira opção da Marvel para interpretar o Homem de Ferro. Já imaginou como ele sairia interpretando o Homem de Ferro? Será que melhor que o Robert? Pois é, meus amigos, nunca saberemos. Depois dos acontecimentos com a Kate Romes, hoje em dia ele continua solteiro, até conhecer alguma atriz nos seus próximos filmes. Ele também estreia no novo Top Gun Maverick, que é a continuação de um dos seus maiores sucessos dos anos 80, o Top Gun, Asas Indomáveis. Então é isso, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. É isso aí, até o próximo vídeo.